De nada adianta você querer controlar a concentração. De nada adianta esses protocolos de reduzir as emissões de CO2, porque o CO2 não controla o clima global. Independentemente, Mitre, da concentração de CO2... Então todos os cientistas presentes em Copenhague estavam errados. Bom, Mitre, se você olhar Copenhague, na realidade não teve discussão científica nenhuma. Ali só tinha interesses econômicos, né? Os países subdesenvolvidos querendo saber quanto levamos nessa, os países insulares dizendo, vocês fizeram isso, o nível do mar está aumentando, então quanto é que vocês vão nos pagar por esse prejuízo? E, do outro lado, os países desenvolvidos, na realidade, querendo diminuir o crescimento de países emergentes como Brasil, China, principalmente, que tem crescido numa taxa de 10% a 12% ao ano e que a cada semana inaugura uma nova termoelétrica queimando petróleo e carvão. Portanto, na realidade, o que existe por detrás disso, na minha opinião, considerando que não há evidência científica nenhuma desse processo, os interesses são meramente econômicos. Ou seja, reduzir as emissões para a maior parte dos países, considerando que a matriz energética global, 80% dela depende de petróleo, carvão mineral e gás natural, que são combustíveis fósseis. Reduzir emissões significa reduzir a geração de energia elétrica. Professor. E se reduzir a geração de energia elétrica, desculpe, Fábio, como é que vai haver crescimento? Não tem. Professora, professor, existe uma defesa nos países desenvolvidos de que os países em desenvolvimento não podem continuar crescendo. Eles teriam que frear esse crescimento e para evitar esse aquecimento global que eles falam. Acontece que o Japão, por exemplo, é um país superpopulado, uma população muito densa ali naquelas ilhas. A Inglaterra tem a mesma situação. São países desenvolvidos e são países que fazem parte do G7. Não teria aí um jogo econômico em que eles querem dizer, olha, o resto do mundo não pode mais crescer, nós já crescemos, o resto do mundo agora cabe ao resto da população preservar o planeta? Pois é, Sandro, esse é um ponto muito interessante, né? Porque se nós não temos evidência científica, se os controladores principais do clima, que são o Sol e o calor que está nos oceanos, estão diminuindo desde esses últimos 10 anos, e toda vez que o Sol entra num período de baixa atividade, ele dura da ordem de 22, 24 anos, e os oceanos estão perdendo calor, porque hoje nós temos boias que na realidade são mergulhadoras, elas chegam até 2.000 metros de profundidade, se deslocam com a corrente marinha, depois inflam uma bexiga e vão subindo devagarinho, medindo temperatura e salinidade. Chega na superfície, transmite esses dados por satélite. Então hoje nós estamos vendo uma camada de 2.000 metros de profundidade, de espessura, perdendo calor. Não me pergunte por quê, que ainda nós não sabemos por quê que os oceanos estão perdendo calor. São dados medidos, isso não sai de modelo nenhum, não. São dados medidos que mostram que os oceanos estão esfriando, que mostram que o Sol está um mínimo de atividade. Agora, professor, isso vai levar a um resfriamento global. Mas só completando então o que o Sandro perguntou, quer dizer, eu não tenho que afirmar mais nada. Eu acho que o que você colocou está correto. Existem países desenvolvidos, alguns dos quais, como a Inglaterra, estão aí há 1000 anos dominando o mundo. Só que esses países não têm mais recursos naturais, não têm mais recursos energéticos. Esses países não querem perder a hegemonia que eles têm. Por outro lado, existem países que estão ameaçando essa hegemonia. Antigamente era só G7, hoje já fazem uma concessãozinha com G20. Yeah. Né? Tem a China, por exemplo, crescendo 10% a 12%. A cada semana a China inaugura uma nova termoelétrica. Ela quer o bem-estar da sua população, quer o crescimento econômico, e isso libera carbono. Então, ao se dizer
Vamos cortar as emissões, leia-se, entenda-se, vamos gerar menos energia elétrica. Para os outros, né, Sandro? O meu tem que ficar aqui. Mas a China em Copenhague até que apresentou um projeto bastante inteligente, porque é um projeto que busca a preservação do planeta, mas adequado a um processo de crescimento econômico deles. Então ali tem um pragmatismo bastante saudável, me pareceu, que atende os dois lados. Porque os chineses sabem que essas projeções para o ano 2100 são apenas exercícios acadêmicos inúteis para se tomar medidas de planejamento. Mas, professor, eu queria as suas considerações finais. Muito bem. Então, basta dizer que eventos severos de tempo sempre aconteceram no passado, vão continuar acontecendo e eles vão ser mais catastróficos à medida que a população cresce. O CO2 não é vilão. O CO2 é o gás da vida. Nós dependemos dele. Os estudos agronômicos mostram que quando você dobra a quantidade de CO2 nos ensaios, a produtividade de milho, soja, até cana-de-açúcar cresce em média de 30% a 50%. Portanto, dizer que o CO2 é poluente é uma grande besteira. E a marcha do clima, ela é controlada por fatores que não são controláveis pelo homem. O CO2 não interfere no clima global. Não quer dizer com isso que nós não devamos conservar o ambiente. À medida que a população cresce, a conservação ambiental é importante, a mudança de hábito de consumo é importante. Se nós pudermos economizar água, energia, tudo isso ajuda a gente a ter uma vida mais fácil. Mas, de qualquer forma, independente se esfrie ou não, a conservação ambiental é importante. Bem, Canal Livre... Quer dizer que não há o efeito estufa? Não, essa física não existe. Então, o negócio do pum dos carneiros da Nova Zelândia, você já ouviu falar nisso? Já. Não é que é uma quantidade tão absurda de puns que vai causar o apocalipse, porque vai estourar com a calota, não, como é que chama? Com a famosa camada de ozônio. Que não existe, né? A camada de ozônio é uma coisa que não existe, né? Não existe? Não. Meu Deus, que alívio que eu estou hoje. Quer dizer que o carneiro pode dar pum à vontade. Eu sei que tem fazendeiros ensinando o carneiro a se segurar. Pode soltar. A história do ozônio é conhecida como, né, nos cientistas sérios, não esses aí que estão aí vendidos chapa branca, que a gente chama, né? Trabalham para governos, empresas, etc. E tal. Cientistas sérios, o próprio pai da coisa é o Dobson, que no Ano Geofísico Internacional se propôs a ir para a Antártica justamente para saber qual era a variação do ozônio na calota polar. Ele já sabia que o ozônio desaparecia completamente na Antártida. E aí, de lá para cá, os caras desaparecem com essas informações e falam que é o seu desodorante que destrói a camada de ozônio. Nossa! Nunca mais eu pego um sujeito fedendo, que eu brigar com ele, vai botar um desodorante, Aí, quando você vai ver o que acontece, é a quebra das patentes dos CFCs, os gases refrigerantes. Então, em 87, começam a terminar as patentes, elas começam a se tornar públicas, você não precisa mais pagar royalties para elas. Então, a indústria toda que detém essas patentes lança um substituto chamado HCFC, que é um organofluorclorado como qualquer outro, mas custa, né, o CFC passa a custar $1,38 o quilo, o outro passa para $38 o quilo. Mas a grande vantagem é que ele não funciona em nenhuma das geladeiras anteriores, ar-condicionado e tudo mais. Então, é extremamente sustentável. Você tem que vender, jogar tudo fora e comprar tudo novo. Hoje, as patentes vencem em 25 anos. Então, o discurso agora é que os HCFCs, milagrosamente, descobriram que ele também faz mal para a camada de ozônio e aquecimento global. Que alívio que a gente sente, né? Não, mas o melhor é o preço, que vai ser o substituto. Que as empresas agora falaram que vão garantir que não vai dar mais problema. Né? $128 o quilo. E também não vão funcionar nos outros equipamentos.
Isso tem sempre essa jogada, né? Se vocês perceberem agora, mas não é só trocar o gazinho do refrigerante. Parques industriais inteiros têm que ser trocados, porque existem os sistemas de refrigeração central, caldeiras e tudo mais.